O Ministério Público Estadual ajuizou uma liminar exigindo, por parte das empresas do transporte coletivo, o cumprimento imediato da planilha de valores e horários, sob pena de pagamento de multa por cada infração. Vou conversar com a dona Deuseli, que é usuária do transporte coletivo de Goiânia. Dona Deuseli, o que a senhora acha dessas possíveis multas, caso as empresas de ônibus descumpram as medidas? Eu acho que vai ser uma boa, que aí dá uma melhorada, né? Porque tem que mudar, só anda lotado, a gente anda em pé. Ixi, eu vejo muita gente andando em pé, né? Idosos, aí tem que dar uma mudada. Como que a senhora avalia o transporte coletivo de Goiânia hoje? Eu acho que ainda está péssimo. Vou conversar com o usuário do transporte coletivo. Wilton, o que você acha dessa medida? É positivo, muito boa nessa medida. Para que eles tenham vergonha, né, e colocar mais ônibus para não andar muito cheio. Você acha que demorou a chegar a esse tipo de medida? Demorou demais. Demorou. Como que você avalia a qualidade do transporte público hoje em Goiânia? Péssimo. Péssimo, muito cheio. Aline, o que você acha dessa medida de multar os ônibus se estiver superlotado, se atrasar? Bom, essa medida é muito boa, Vim, só que eu acho que é uma coisa que vai acontecer bastante de ter multa, porque ônibus lotado não falta em Goiânia, principalmente horário de pico, né? Então é uma coisa que tem bastante e tá passando da hora de ter essa medida, tanto quanto melhorar o transporte público, porque o passageiro ele paga por uma coisa que a gente não vê, né? Porque tá bem precária ainda, é uma coisa que precisa muito melhorar. E uma das questões que foram analisadas nesse processo é justamente a superlotação dos ônibus. Estamos entrando aqui no ônibus que faz a linha 020 e o juiz da 6ª Vara Civil de Goiânia determinou que as empresas sejam multadas por cada infração em R$500. Será R$500 se o ônibus for pego em superlotação e R$500 em atraso. Vamos saber a opinião de alguns usuários. O que vocês acham, pessoal, aqui de uma fiscalização de multa, caso o ônibus seja pego com superlotação, se atrasar? Tá precisando, realmente. Pelo menos pela manhã é horrível andar de ônibus aqui. Você espera em média quanto tempo? Eu fico no terminal pelo menos 20 minutos para conseguir entrar no ônibus. Todo o respeito que merece o juiz, com todo o respeito que merece o promotor, com todo o respeito que merecem as autoridades, a grande questão é, primeiro, quem vai fiscalizar? CMTC, é ela que permite esse tipo de coisa. A CMTC até hoje, ela aplicou mais de 2.000 multas e só 2 foram pagas. Então, a questão, gente, não é com decreto, não é com decisão de juiz, não é com liminar, não é com essas coisas que nós vamos resolver o problema do transporte coletivo, não. É uma reflexão ou um estudo muito mais profundo. Eu falo aqui, a solução para o transporte coletivo de Goiânia só vai se dar a partir do momento que houver concorrência. Quanto mais concorrência houver, mais o cidadão vai poder escolher, o preço tende-se a baixar e o número de pessoas a serem transportadas vai aumentar. Não adianta, concedeu a liminar, vai multar em R$500. É igual o negócio do PROCON. O PROCON tem uma lei que você não pode ficar mais do que 20 minutos na fila de banco. Aí você liga para o PROCON multa o banco. O dinheiro vai para o PROCON. E o cidadão que é prejudicado com a fila do ônibus, ele tem que entrar na justiça para depois ter alguma forma de compensação. Agora, eu sou da opinião de que o poder público também, ele faz parte da solução desses projetos. Não se deu dinheiro para a Copa do Mundo? Não está dando dinheiro para show? Não tem dinheiro para propaganda? Não tem dinheiro para publicidade? Não tem dinheiro para isso? Não tem dinheiro para aquilo? Eu aqui condeno muito essa questão das empresas de transporte coletivo, que é crônico, porém politizado. Isso aí tem ações políticas dentro desse processo aí, que culminaram com essa licitação que uma capital igual a Goiânia, com quase mais de 1 milhão de pessoas utilizando ônibus por dia, nós tenhamos só 4 empresas operando no sistema.
Então, ou seja, não adianta, não vai ser uma lei. Ah, tem a lei Maria da Penha que protege a mulher no papel. Tem aquela lei que a pessoa ela não pode ficar mais de 20 minutos, lei, mas não se cumpre, não se pune. Agora, eu estou começando a ficar com pena das empresas de transporte coletivo, porque o período eleitoral está chegando e aí começam os governantes a fazer bondade com o chapéu alheio. As empresas de transporte coletivo, se a licitação foi certa ou se foi errada, é uma questão. Agora, ficar dizendo para as empresas que ela não pode cobrar passe de estudante, não pode cobrar passe de pai de estudante, não pode cobrar passe de carteiro, não pode cobrar passe de policial militar, não pode cobrar passe de ninguém. A empresa, gente, todo mundo sabe que ela, no fim, ela tem um objetivo lucro. Lucro. Ela tem lucro, o objetivo dela é lucro. Vamos ver o promotor aí, quando ele falou justamente sobre essa questão. Vamos ver o que o promotor fala. Solta aí. O que se tem aí é que em torno de 37 linhas estariam sendo afetadas com os ônibus reduzidos, em absoluto descumprimento do que determina as planilhas. Ninguém está aqui, obviamente, dizendo que a partir de amanhã não haverá mais superlotação. O que nós estamos fazendo é cumprindo o que as empresas admitiram no contrato de concessão. O promotor está pautado em documento que as empresas elas apresentaram no momento da licitação, né? Agora não se contava aí com esse pacotinho de bondade, né? Ninguém vai pagar mais passagem de ônibus. Outra coisa, o subsídio que tem ali no eixo norte do eixo Anhanguera, eu já falei isso várias vezes, poderia ser estendido também para o usuário do transporte aqui intermunicipal, coisa que não acontece. Agora, só vai resolver essa situação porque as empresas elas estão fazendo o papel delas. Elas estão diminuindo os ônibus, estão diminuindo porque é um processo natural. Quando você começa a ter prejuízo, você começa a diminuir, você começa a cortar, está demitindo funcionário, está demitindo motorista, está demitindo muita gente, está tirando ônibus de circulação. Por quê? Na licitação do transporte coletivo, não previa que o povo ia andar de ônibus de graça, igual os vereadores lá que aprovaram por unanimidade o passe livre estudantil, eles têm que saber que isso aí vai ter custo, alguém vai ter que pagar. Agora vem essa determinação do juiz que fala que pais com filho de até 12 anos, porque o município não tem escola perto, então o pai tem que buscar, o pai também não vai pagar passagem. O policial militar não vai pagar passagem, o bombeiro não paga passagem, o carteiro não paga passagem. Alguém vai ter que pagar. A conta vai ficar por conta de quem? Agora, eu acho que a decisão deveria ser o seguinte: chama as empresas e vamos fazer... por que não volta o transporte alternativo? Por que não volta outros meios? Não voltaram com o Citibus, que é o transporte alternativo, que era antigamente? Por que não se faz isso? Porque as empresas elas têm o interesse em arrecadar, não querem abrir mão. O município ele impõe e o Estado impõe despesas a essas empresas, e essas empresas, elas, logicamente, qualquer empresário faz isso, né? Quando o seu serviço começa a dar prejuízo, você começa a diminuir. E agora o povo é que vai pagar o preço disso. Não dá para imaginar que vai ter ônibus andando em Goiânia, todo mundo andando sentado. Não é utopia. Não dá para a gente pensar que vai haver também, por parte aí do pessoal, que os ônibus vão passar na hora que quer tal. Eu sempre falo e retorno. Tem aqui, está me passando aqui, que o consórcio lá, o pessoal da RMTC, o pessoal fala que é de conhecimento de todos os motivos pelos quais as empresas estão passando por dificuldades. Aquela coisa, né? Nós temos dinheiro no Brasil para ajudar tanto, né? Recentemente a presidente Dilma liberou 8,5 bilhões
para as empresas que geram energia à base de óleo, que estavam tendo prejuízo, para não ter apagão no Brasil, deu investimento para essas empresas. Está liberando dinheiro para Deus de todo mundo aí. Agora, essa questão do transporte coletivo, se a licitação foi errada, se a licitação foi o quê, vamos rever, vamos abrir a concorrência, voltar ao alternativo ou até outros meios para que as pessoas consigam ter dignidade. Porque, imagina, o caos que vai virar, se essa liminar for cumprida, o caos que vai virar. Não tem ônibus, gente. Aqui em Goiânia, são 1.200 ônibus que operam o sistema. Para uma quantidade de mais de quase 1 milhão de usuários, um ônibus carrega 40 pessoas sentadas. Aí como é que vai fazer? Vai fazer eu tenho que ser coerente, sabe? A bondade do poder público, ela tem que ter limite. Você não pode empurrar responsabilidades, não. Então o poder público vai lá, o prefeito Paulo Garcia vai, o governador Marconi Perillo vai lá e fala que tem o passe livre estudantil sem limite, sem isso, aí vem um juiz e dá passe livre para pai de aluno, e as empresas, né, eles vão impondo às empresas perdas, prejuízos, porque cada pessoa que entra num ônibus e não paga, é prejuízo, é muita coisa. O Ministério Público ele está certo em exigir que as empresas elas cumpram aquilo que está na licitação, mas tem que olhar também o outro lado, né? A capacidade de atender, porque não dá para você arcar com prejuízo, porque quando o governador ou quando o prefeito baixa um decreto dizendo que esse pessoal vai andar de graça em ônibus, quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai pagar? Quem vai pagar? Alguém vai ter que pagar. E até agora não existe dinheiro, até mesmo porque o orçamento do Estado e do município, ele foi feito no ano passado para vigorar nesse ano. Aonde eles vão arrumar dinheiro, já que o orçamento do ano passado já está aprovado para esse ano? Da onde que vem esse dinheiro? Aí ficam impondo às empresas. Eu defendo o usuário, sempre defendi. Por isso que eu falo que a concorrência, ela faz com que nós possamos escolher. Já dei exemplos aqui da telefonia móvel. Hoje você tem a Oi, tem a TIM, tem a Claro, tem 5 ou 6 ou 7 empresas operando no serviço de telefonia móvel e cada uma oferecendo produtos mais baratos e de mais qualidade, mais abrangência, justamente porque existe a concorrência. Aqui tem um monopólio. Esse monopólio não admite essa concorrência. E aí o poder público vai e fala assim, estudante não paga mais ônibus, fulano não paga mais ônibus, Beltrano não paga mais ônibus. Essas empresas, quando elas assinaram a licitação do transporte coletivo, objetivavam lucros e não prejuízo. Porque qualquer empresa que for entrar hoje no transporte coletivo de Goiânia com essa bondade eleitoral que existe no Brasil, porque quando vai chegando perto da eleição, aí fica todo mundo bonzinho, nenhuma empresa vai querer operar, porque vai carregar todo mundo de graça. Aí o quê? Vai fazer o quê? Filantropismo? Por que o município não compra ônibus? Por que o Estado não ajuda o município? E aí resolve-se o problema. O grande problema, o gargalo hoje, é que os empresários ganhavam muito, aí vem esse pacote de bondade, eles estão tentando adequar a realidade, que é diminuir o lucro, e fica nessa situação que o povo vai pagar. Agora, eu gostaria muito de acreditar, mas dificilmente as empresas elas vão cumprir essa orientação ou essa liminar do Ministério Público, porque se isso acontecer, o cidadão, ele próprio, ele vai criar um caos, porque mal ou bem, as pessoas dentro dos ônibus, encurraladas, assaltadas, amassadas, elas chegam no trabalho. Agora, se vão ser 40 pessoas só por ônibus, a pessoa vai ter que sair de casa às 3 horas da manhã para chegar no serviço 9 horas da manhã. Não é com decreto, não é com lei, não é com isso que resolve-se o problema no Brasil, não. É discutindo, abrindo a concorrência. Hoje a concorrência, ela faz com que tenhamos serviços de qualidade, possamos escolher. Do jeito que está hoje, não tem como. E não vai resolver.